Muito bem, pessoal, resumão da nossa live de hoje. Falamos de duas coisas muito importantes para os assuntos que caem nas provas aí de Enem e vestibulares no geral. Duas coisas relacionadas à demografia, à população. A primeira, pirâmides etárias. A segunda, indicadores demográficos. O que fica aqui de muito importante? Pessoal, primeiro de tudo, pirâmide etária é um gráfico que, quando ele é bem interpretado, ele vai te dar infinitas respostas, infinitas coisas a mais do que ele está mostrando diretamente ali. Tá? O gráfico da pirâmide etária, ele mostra três informações principais. Tá aqui, ó. Na parte vertical, a idade da população, vários intervalos de idade. Na parte horizontal, as barrinhas horizontais é o número de pessoas para cada faixa de idade e, de um lado masculino, do outro, população feminina. Qual que era a importância aqui? Que a partir desse gráfico, mesmo que ele só tenha essas três informações para ser construído, o que vai importar aqui é o que ele vai te dar indiretamente. O que nós vimos e discutimos aqui? Por exemplo, pirâmide do Brasil para 2010, aí no nosso último censo, né? Por que o Brasil tem tão poucos idosos aqui no topo e uma pirâmide de algum país europeu, por exemplo, Portugal, vai ter um número muito maior de idosos? Por que isso acontece? Né? Por que o Brasil tem menos idosos do que Portugal? Pesquisa isso, responde isso. Consegue responder isso sozinho? Dá 2, 3 motivos, está ótimo, né? Sistema de saúde muito diferente, sistema educacional, qualidade de vida nas áreas urbanas, né? Então várias coisas aí vão refletir na expectativa de vida da população, na quantidade de pessoas que chegam na fase idosa. Isso tudo não está escrito nesse gráfico, mas com esse gráfico a questão pode te questionar, tá? Sobre isso. A questão pode questionar, ficou boa, né? Mesma coisa a base da pirâmide. Olha só a base que representa as crianças. A primeira barrinha é de intervalo de 0 a 4 anos. Pessoas de 0 a 4 anos em 2010 no Brasil. Por que será que a barra de 0 a 4 anos está muito pequena? Por que será que tem menos crianças do que pessoas de 25 a 29 anos? Olha só o tamanho da barra de pessoas de 25 a 29 anos. Opa! Por que será que as barras de 0 a 4 anos são tão menores? O que acontece para estar diminuindo o número de crianças ao longo do tempo? Isso é muito importante vocês discutirem, né? O custo de vida está muito mais alto. A população ela é muito mais urbana agora do que rural. Então, nas áreas urbanas, o custo de vida é maior, o espaço é menor, o tempo é muito mais corrido. Né? As mulheres estão no mercado de trabalho, isso faz com que elas tenham filhos mais tarde, ou que elas tenham outros planos para as carreiras delas, e não ficar tendo filho. Né? As carreiras, a galera dá muito mais prioridade para as carreiras, vão ter filhos mais tarde. Então, quanto mais você vai estudando essas coisas, é muito difícil você achar famílias com 5, 6, 7, 8, 10 filhos, que nem a gente tinha antigamente no Brasil. Tá? A média de filhos por mulher atualmente gira em torno de 1,7 filhos por mulher, o que não quer dizer que nasce uma criança e 2 pernas só. Né? Não, quer dizer que tem mulher que tem 3 filhos, mulher que tem 2, mulher que tem 1, mulher que tem 0, na média, mais ou menos 1,7 filhos por mulher, agora no Brasil. Mas lá em 1960, 1950, no século passado, essa média era de mais de 6 filhos por mulher. Então repara que nesse meio tempo o cara pode te perguntar o que aconteceu entre 1960 e 2020 que diminuiu muito o nascimento de crianças. Cara, aconteceu na urbanização, aconteceu no custo de vida, aconteceu no trabalho, aconteceu na inserção da mulher no mercado, aconteceu na invenção de vários remédios aí, métodos anticoncepcionais. Tudo isso vai refletir. Legal. Isso está escrito na pirâmide? Não, mas você está tirando a partir da pirâmide. É aí que é a jogada, aí que está a importância. E aí? E se o teu país começa a ter muitos poucos nascimentos, muito pouca criança e muito idoso? O que acontece com o seu país? Provavelmente um baita de um problema. Porque conforme a população vai ficando cada vez mais velha, você vai tendo menos crianças nascendo e muitos idosos. O que acontece? Vai morrer mais gente do que nasceu. O seu país começa a perder a população. Isso é um baita de um problemão. Diminui muito a mão de obra nativa do país. Então a capacidade do país de gerar riquezas vai cada vez ser menor. Você tem que adaptar toda a sua infraestrutura para essa população idosa em grande quantidade. Né? A questão de acessibilidade, a questão das aposentadorias, do sistema de saúde. Então você tem um baita de um problema, principalmente
econômico na parte da geração da riqueza e social na parte de como você sustentar essa população de idosos muito grandes, é um baita de um problema quando a sua pirâmide está se invertendo, quando você vê a inversão da pirâmide que mostra o envelhecimento da população. Tá? Com o passar do tempo, essa pirâmide vai mudando. Então você tem lá, a pirâmide pode ser desse jeito no Brasil em 2010, mas lá em 1980 não era assim. A base não era fina em 1980. Pelo contrário, em 1980 é como se a pirâmide do Brasil fosse daqui para cima só, como se isso aqui não existisse ainda em 1980. Né? Então, em 1980, a pirâmide do Brasil era assim, ó, base mais larga, normal. Com o passar do tempo, o país vai melhorando suas estruturas, tal, vai se urbanizando, vão nascendo menos crianças, então ele vai afunilando a base com o passar do tempo, claro, se for fazendo as reformas. Né? Essa mudança é a tal da transição demográfica. Isso quer dizer, com o passar do tempo, os locais vão mudando sua população, ela vai envelhecendo, vai mudando a sua estrutura e os locais têm que se adaptar a isso também. Tá bom? Importantíssimo, então, a questão das pirâmides. A outra parte da aula que a gente viu foram os indicadores demográficos, alguns dos mais importantes, como densidade demográfica, expectativa de vida. Então, só para mostrar para vocês aqui, ó, a densidade demográfica do Brasil, esse mapinha aí, tá? Que a densidade demográfica do Brasil ela é muito desigual, ela se concentra muito mais próximo, para você está aqui, né? Próximo do litoral, da área sudeste do Brasil, litoral do Nordeste, sudeste e sul do Brasil. O resto do Brasil grandão, a gente tem áreas de vazios demográficos, né? Quer dizer o quê? Áreas que tem poucas pessoas povoando ali, morando ali, né? Lembrar que o Brasil é um país populoso, ou seja, muitas pessoas moram no Brasil. Só que o território é tão grande que ele não é todo ocupado. Então o Brasil ele é populoso, mas ele não é todo povoado. Algumas cidades são muito povoadas, tem muita gente naquele espacinho da cidade. Mas o país inteiro tem um baita de um espação e não tem gente para ocupar o espaço inteiro do país. Então ele é populoso, mas não é povoado. Tá? Então vimos densidade, é uma informação importante de população, e vimos crescimento aqui também, tá a pegadinha clássica, que também é um fator importante da população. O crescimento vegetativo natural, que leva em consideração só as coisas naturais, nascimentos e mortes. Por exemplo, nasce 10 pessoas, morre 5, você tem 5 positivo. Nasce 10 pessoas, morrem 11, você tem menos 1. Né? Então, o crescimento natural, tá? Claro, se tiver menos 1, quer dizer que está diminuindo a população. E o crescimento populacional total, que é você fazer o natural mais a migração. E aí entra a pegadinha clássica entre a diferença entre emigrante e imigrante. Lembrar da dica idiota do professor, que o imigrante é quando tua mãe entra no teu quarto, você fala, ih, ferrou. Então, imigrante está entrando. Ela vai embora, você fala, cai fora, né? Emigrante está saindo, tá? Isso é muito importante diferenciar, porque numa questão que o cara te dá uma tabela para você calcular crescimento total, se a população do país está aumentando ou diminuindo, ele te dá uma tabela com o número de imigrantes e de emigrantes. É importante você saber qual deles está entrando, qual está saindo. Então, o I está sempre entrando, o E está sempre saindo. Bom? E vimos alguns dados do Brasil, como o Brasil se comporta aí no século XXI, desde o começo do século XXI. Natalidade diminuindo cada vez mais, fecundidade diminuindo cada vez mais, então é interessante buscar os motivos para isso. Tá? Mortalidade diminuiu, voltou a aumentar, interessante buscar esse motivo. Quer dizer, o Brasil não está fazendo as reformas que deveria fazer para conseguir suportar uma população idosa em maior quantidade. Esses idosos começam a morrer em maior quantidade também. Tá? Esperança de vida no AC vem aumentando no Brasil, mas bem devagar. Né? Estamos aí numa média próxima de 75 anos entre homens e mulheres. E a janela demográfica, para a gente fechar, que é a oportunidade demográfica. O que é isso? É enquanto um país está crescendo sua população. Então ele tem muito mais oportunidades de crescer economicamente também, que ainda é o caso do Brasil. Veja aqui, linha laranja, natalidade, linha vermelha, mortalidade. Por enquanto, nascem mais gente, nascem mais pessoas do que morrem. Mas vai chegar um tempo, a projeção lá para 2050, mais ou menos, que isso aqui se inverta, né? Então, ou seja, que vai fechar nossa janela demográfica, vai fechar
nossa janela de oportunidade demográfica. A partir de 2050, pelas projeções, não quer dizer que é certeza, o Brasil começa a perder população. Tá? E aí começa a perder mão de obra nativa, a galera fica mais velha, enfim. Muito interessante, pessoal, vocês tentarem ligar isso com a pandemia. Deixei nos slides um link, vocês podem procurar também no Google, como a pandemia está interferindo nas taxas de natalidade e mortalidade. Em algumas cidades do Brasil, por causa das mortes com a pandemia, essas linhas já se inverteram. Tá? Na cidade de São Paulo, por exemplo, segundo uma reportagem da Folha de São Paulo que eu li ontem à noite, em 2020, começo de 2020, o número de mortes era mais ou menos 60% o número de nascidos. Ou seja, nasciam 10 pessoas, morriam 6, tinham 4 a mais, população aumentando. Agora, no começo de 2021, o número de mortes é quase 95% do número de nascidos. O que quer dizer isso? Nascem 10 pessoas, morrem 9,5. Então o crescimento está muito, muito menor, porque a quantidade de mortes aumentou bastante no período da pandemia. Claro que depois que vacinar todo mundo e tal, essa relação vai voltar a ser mais parecida com o que era no passado. Mas, com o tempo, a tendência é isso realmente se inverter, que nem já vem acontecendo no Japão e em vários países europeus, por exemplo. Tá certo? E aí uma coisa muito importante. Como trabalhar com esse envelhecimento da população? Dê uma olhada nisso, né? Quais problemas esse envelhecimento vai trazer? Tá bom? População mais velha com perda de mão de obra nativa gera uma pressão muito grande na parte das aposentadorias, por exemplo. Como um país pode solucionar isso? Trazendo migrantes, mas não é tão fácil assim, existem problemas quando você traz migrante, questão da xenofobia, conflitos culturais, né? Ao mesmo tempo, para você trazer migrante, não é todo mundo que você vai trazer imigrantes numa idade específica, uma qualificação específica, para tentar suprir sua mão de obra. Tá? E você vai tentar incentivar as pessoas locais a terem filhos. Muitos países fazem isso também, com dinheiro, com materiais, enfim. Beleza? Então esse foi um resumão do que a gente conversou aqui. Qualquer coisa, deem uma olhada na live. Tá? Vai adiantando lá, para não ver a live inteira, tá com preguiça. Vai adiantando, procura sua informação, faça as atividades e venham tirar dúvida comigo a hora que vocês precisarem no WhatsApp ou no Moodle. Grande abraço para vocês. Ficamos por aqui.